em Apocalipse capítulo 6 e verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Primeira coisa, não estão debaixo do trono de Deus. Aqui na visão, repare, visão, elas estão debaixo do altar. E o que é um altar no céu? Seria um púlpito? Não vamos confundir com o que nós chamamos de altar na igreja, porque o único altar que nós vemos, né, no Antigo Testamento, principalmente, é o altar onde eram apresentados os sacrifícios. Então remete aos tempos do tabernáculo e do templo, sem dúvida alguma, aí é uma referência a isso, no altar onde é derramado o sangue, né? O sangue do quê? De animais inocentes que simbolizavam quem? Jesus, a obra de Jesus. E aqui, quando ele vai falar, quando ele dá essa visão a João, a ideia que ele quer evocar é a mesma ideia. Neste altar, nessa visão do altar, o altar seria o sacrifício, fala o quê? Das vidas, almas, vidas que foram derramadas como mártires, né? Dando testemunho do Evangelho de Jesus, que deram as suas vidas por amor ao Evangelho. Então é muito claro que aqui se trata de uma passagem simbólica. Aliás, o Apocalipse é cheio de simbolismos, tá? Você pega, por exemplo, a besta, a prostituta montada sobre a besta, que dá de beber, né, embebeda todas as nações da terra, querido. Evidente que isso não é literal, não é uma mulher prostituta, mas sim um sistema religioso corrupto, montado sobre um poder espiritual que lhe dá forças e que engana as nações da terra. Evidente que é isso. Então nós temos que entender o Apocalipse, né, com o seu simbolismo. Não é literal. Não há uma gaveta debaixo de um altar no céu onde estão almas. Isso não faz sentido. Já imaginou Deus guardar as almas das pessoas numa gaveta? Fica até estranho, não é? Então nós temos que entender o que isso tudo representa, o simbolismo que há nisso. Por quê? Não faz qualquer sentido você ter um altar de sacrifício no céu, né? Legal. Jesus, ele é apresentado lá no começo do Apocalipse como um cordeiro. E o cordeiro veio, né? Mas aí quando eu olhava era um leão. Evidente que ali não é nem cordeiro nem leão, é Jesus. Mas aí são símbolos para nós entendermos o significado. As outras perguntas que foram feitas, né? Primeiro a pergunta de Elias, né? Eis que enviarei o profeta Elias para preparar o caminho. O Senhor Jesus responde, né, quando questionam ele, principalmente no Evangelho de João. Jesus, e também, ele fala também sobre isso em Lucas, e fala também sobre isso em Mateus. Quando ele pergunta para os seus discípulos o que foram as pessoas ver no deserto, né, porque lá pregava João Batista. E aí, os discípulos, ele pergunta para eles, foram ver um rei? Foram ver um nobre? E aí os discípulos falam, não, foram ver João Batista, que é um profeta. E aí Jesus responde, sim, foram ver João Batista, e ele era mais do que um profeta. E Jesus mesmo explica, ele foi enviado no mesmo espírito que tinha o profeta Elias. Então, quando Malaquias fala que Deus enviará o profeta Elias, ele na verdade faz uma analogia. Não é Elias pessoa, mas é no mesmo espírito que tinha Elias, que é um espírito do quê? De purificação do povo de Deus, né? Exigindo, né, uma mudança, arrependimento, compromisso. Foi isso que Elias fez a sua vida toda, e é por isso que ele desafia os profetas, né, no Monte Carmelo. E assim também o Senhor Jesus explica que foi a missão de João Batista, o maior dos profetas, que era até maior do que Elias, porque ele preparou, na verdade, uma purificação para a vinda do Messias, né? Então, nesse caso, né, nós precisamos compreender pelas palavras e explicações de Jesus que João Batista veio no mesmo espírito, missão, propósito que o profeta Elias. Agora, a questão de Abel falar até hoje. Essa questão, a alma de Abel falava, será que era
será que é a alma de Abel que falava? É mais uma questão aí, meus queridos, de tradução, porque essa palavra, no caso, ela está ali em Hebreus, né, capítulo 11, se não me engano, quando ele fala assim, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Por meio do quê? Da alma dele? Não, por meio do testemunho que ele deu pela sua fé. Então, o que fala? Como que ele fala? Ele fala porque está escrito nas escrituras, está nas escrituras registrada a história dele, né? Que ele, pela fé, fez um sacrifício que foi superior ao de Caim. Não é que o produto que ele ofereceu era melhor, né? Mas sim, ele fez aquela oferta, aquele sacrifício por fé, coisa que Caim não teve, né? Caim foi lá por inveja, por disputa, né? E Deus não se agradou, mas se agradou de Abel. Então, quer dizer, Abel fez com sinceridade e com fé, e esse testemunho que ele deu foi registrado, e dessa forma ainda fala conosco, ainda nos ensina. Então, mesmo ele estando morto, ele fala conosco. Assim como também fala Paulo, não é verdade? Paulo, com suas cartas e testemunho, ainda fala conosco, mas ele está morto. Então, aqui nós temos uma figura de linguagem, né? Verdade. Não que ele estava vivo, mas ele fala porque ainda fala conosco pelas suas palavras que ficaram registradas.